Continuar o estudo. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Vou ler novamente porque foram mencionados poucos versículos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também no nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Porque fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, que esclareça, e a estrela da alva em vossos corações. No versículo 15, nós vemos o amor de Pedro. Ele fala: mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Nós vemos Pedro preocupado, além do tempo de vida dele, ele queria que as ovelhas fossem apacentadas com essas palavras, ainda mais do que o tempo da sua existência aqui. Eu acho que a gente pode ver o efeito disso em João, Evangelho de João, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 15 também. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas.
Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Que nós vemos o efeito desse amor em Pedro. Nessa segunda epístola, nós vemos a expressão do coração de Pedro para com os cordeiros. Ele tinha uma preocupação em trazer sempre a memória e a preocupação que a verdade permanecesse sempre com eles, mesmo depois da partida de Pedro. Sabemos que essa também foi a preocupação de muitos irmãos que tivemos o prazer de conviver, e também que seja nosso desejo de coração, até a volta do Senhor. Esse versículo 13... E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. E o versículo 15: Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Isso é muito importante, essas palavras de Pedro, também no sentido de nos ensinar que não há sucessão apostólica. Porque muito se tem ensinado na igreja professa, não só entre católicos romanos, mas também em todas as denominações protestantes, quase todas, não sei se todas, mas muitas delas, requerem para si e para seus pastores, que assim eles chamam, seus guias, essa sucessão, achando que a autoridade apostólica foi passada para os demais, depois que os apóstolos morreram. Mas aqui nós vemos, numa das passagens, que nós vemos muito claramente, que enquanto ele estava vivo, ele queria despertá-los com admoestações. E depois da morte dele, ele não deixa nenhum encarregado, dizendo que depois que eu partir, então vocês obedecerão a outros guias, a outros que vou deixar nomeado ou alguma coisa assim. Não, ele mesmo diz que depois, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. A própria palavra de Deus, porque os versículos seguintes vão dizer que essa palavra não foi inventada ou não partiu deles mesmos, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, ele está dizendo o que o próprio Paulo também falou em Atos, ao despedirem-se dos os presbíteros de Éfeso: encomendo-vos a Deus e a sua palavra. Não é encomendo-vos a algum sucessor,
mas nós teríamos depois da partida dos apóstolos a Deus e a sua palavra inspirada. Queria comentar também brevemente esse versículo 11, porque parece esse versículo dar a entender que os que cumprem bem esses quesitos do versículo 5, 6, 7 até o 10, parece que dá a entender que eles terão uma entrada melhor, uma ampla entrada, melhor do que outros. Mas eu penso que não, irmãos, porque o versículo diz, o versículo 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A entrada, não será concedida uma entrada melhor, mas será concedida a entrada. Todos os cristãos terão uma só entrada. E eu estava tentando conectar isso com 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12 de 2 Coríntios. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Estava pensando, esse homem, ele não teve participação direta. Ele disse, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Não era por méritos dele, desse homem no corpo, não era por méritos dele subir a esse terceiro céu. E lá nesse terceiro céu, no paraíso, Cristo é tudo, Deus é tudo. Enche completamente a visão. Ele é absorvido completamente por aquilo que está no céu. E nesse lugar, ele não tinha que se preocupar com nada, nem com orgulho, nem com pensamentos que elevassem o seu próprio ser. Não havia o que se ocupar no céu. Com o que se ocupar no céu? Consigo mesmo. Mas Cristo era tudo para ele. Nesse lugar, Deus, a presença de Deus nesse lugar, enchia todas as coisas. Não havia necessidade de nada. O problema foi quando ele voltou.
Ao chegar aqui, encontrou-se no corpo. Aí ele bem sabia que estava no corpo. E ao estar no corpo, nesse lugar aqui, ele ter ido a um terceiro céu, ou vamos dizer, até um quarto céu, não ia adiantar nada, porque ele ia estar aqui no seu corpo. E aqui, então, ele precisava de um espinho na carne para não se vangloriar. Ah, eu, Paulo, estive lá. Vocês não. Eu ouvi coisas que vocês nunca podem ouvir. Então, eu estava conectando isso com essa passagem de Pedro que nós estamos lendo. Ao entrarmos na presença de Deus, ao entrarmos em nosso lugar, é claro, depois do tribunal de Cristo, onde se passarão nossos pensamentos, nossos feitos, tudo que tivermos feito por intermédio do corpo, entraremos nessa glória. Não há diferença. Não há diferença. É a entrada. É uma só. Então, não há... Nessa presença de Deus, some tudo que é... O que poderia nos dar alguma glória. Deus é tudo, enche tudo. É plenamente satisfeito com Cristo. E nós, em Cristo, porque o apóstolo Paulo fala, conheço um homem em Cristo. Isso faz toda a diferença. Isso distingue uma pessoa, um cristão e um não cristão. Um homem em Cristo, há entrada, por causa dos méritos dele. Eu não estou dizendo que nós não devemos procurar essas virtudes e acrescentar e viver, isso é a vida do cristão. Mas isso não dá entrada especial a ninguém, não sei se os irmãos concordam, mas não dá entrada especial a ninguém no céu. Efésios 1, versículo 3, nos dá a ordem das coisas que o irmão Peixe está colocando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis e si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em toda a sabedoria e prudência. Aqui nós recebemos tudo em Cristo. Temos tudo antes para andarmos depois. Por isso é que podemos todos, da mesma forma, ter a mesma entrada, independente do exercício, a salvação, a entrada, tudo depende de Deus. A nossa participação é desfrutar. Talvez aí possa haver alguma diferença na intensidade, mas de forma nenhuma vai acrescentar alguma coisa na obra de Deus. A versão de Darby nesse versículo não diz amplamente, como está na nossa versão em português, mas diz ricamente, que será rica a entrada. E eu acredito que isso é conclusivo, que Deus nos dando tudo, como o Fernando falou, já nos dando todas as bênçãos, dando tudo, nos mostra que assim será a nossa entrada, a nossa chegada na presença do Senhor. Rica será, porque Ele já nos deu todas essas coisas. Não que nós vamos ter um progresso para entrar amplamente. Interessante essa diferença da versão
de Darby. É ricamente a palavra fala. Podemos ler Mateus 17, versículo de 1 a 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, 6 também, e os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Em 2 Pedro, no versículo 16, Pedro fala: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Irmãos, nós não vendemos uma história, nós cremos no testemunho verdadeiro. O Espírito Santo nos comunicou a verdade através da sua palavra e através do testemunho deste homem aqui, esteve lá no monte. Nunca Deus havia falado para ouvidos humanos ouvirem. Aqui Deus fala: este é o meu filho amado. E Pedro está nos dizendo aqui agora, não é fábula, não é história. Nós, muitas vezes, os nossos corações se empoeiram pelas coisas desse mundo, e às vezes pensamos: será que vale a pena? Jamais nós deveríamos ter essa indagação, essa dúvida em nossos corações. É claro que vale a pena. Aqui é o testemunho pessoal de Pedro, que esteve no monte, e nós podemos crer. Nós podemos crer. E assim ouvir a Cristo. Ao estarmos reunidos, Ele está no nosso meio. Ele nos congregou aqui. Assim como também Ele mesmo diz: eis que cedo venho. Em breve nós estaremos com o Senhor. Não é vaidades de vaidades. Tudo é vaidade, como diz em Eclesiastes, Salomão. Aqui não, Cristo não é vaidade. É a única coisa que não é vaidade. Nós podemos desfrutar dessa pessoa adorável. Nós temos um pouquinho de tempo, mas o Fernando falou sobre decisão, e eu estava pensando nesse personagem que está aí nesse episódio, nesse fato que aconteceu no monte, o Senhor Jesus e Moisés e Elias. E quando a gente pensa na pessoa de Moisés,
na decisão que ele fez. Vamos olhar em Hebreus 11. Chegou o tempo de decisão dele. E o que diz a palavra a respeito dele? O que ele fez? Ele abandonou toda aquela glória do mundo, do Egito, para estar com o povo de Deus. Versículo 23, Hebreus 11. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo ele do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Nós falamos de entrar ricamente, né, nesse reino. Moisés deixou toda aquela riqueza do Egito. E eu penso assim que, um comentário do irmão, isso que eu vou contar, porque eu li e fiquei maravilhado. Que diferença de lugar. Moisés está aí aguardando a ressurreição. Ao passo que, se fosse ao contrário, ele poderia estar lá, e o Lineu, talvez, com a Helene, traria para nós do Egito uma foto da múmia de Moisés. Engraçado falar até, mas ele está aqui com glória, como diz em Marcos. Moisés e Elias aguardando para entrar ricamente nesse reino, aguardando o seu corpo para entrar ricamente nesse reino. Que decisão que ele fez. Vale a pena, como o Fernando disse. E eu queria dizer uma palavra especial para os jovens também. Vale a pena, sim. E mirar o invisível, como Moisés mirou aqui, do que os tesouros do Egito.